falar acerca de lo que são os ventos. Porque quando nós falamos acerca de ventos, em a palavra, onde quer que você leia, vai ler, vai encontrar muitas histórias que falam acerca do vento. Quando, não sei se você vê o canal chamado Weather Channel. ¿Sabe o que é Weather Channel? É o canal de tempo, que fala como está todo o que é a temperatura e todas as coisas. Quando há tempo de tempestade, de tormenta, você vai encontrar uma pessoa que vai ter micrófono, como fala microfone em sua mão, e o vento vai estar puxando para lá, a pessoa vai estar tratando de falar, porque o vento está tratando de tomar a pessoa e mudar de onde está, um vento que se pode chamar contrário. Mas eu quero que ponga atenção a esta porção bíblica. Eu vou tratar de ler, mas você vai ajudar-me também, ok? Tem microfone, ok? Preparado para quando eu pida, mas vou tratar de ler. Em el livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 27, eu vou estar usando a nova versão transformadora, porque é uma versão um pouquinho mais moderna, mas é muito fidedigna conforme com a palavra. Eu conosco a gente que estuvo trabalhando com esta tradução. E a palavra fala, em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que você está com medo? Perguntou ele. Como é pequena sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e ouviu grande calmaria. Oh my God. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu quero que oremos em este momento. Pai, nós ponemos nosso coração delante de tua presença, sua presença, de ti, clamando, pedindo que fale nossas vidas, que a palavra forme, moldeie, transforme, mude quem nós somos, acorde a tua palavra, acorde a tua vontade. Em nome de Jesus, toma controle absoluto de nossa mente e nossa disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, por que eu quero falar acerca de vento? Esta história que eu estou contando acerca, estamos lendo acerca de Jesus, fala que havia uma tormenta, um vento contrário. Jesus falou que eu tinha que cruzar a mar. Eu sei que muitos de vocês han ouvido esta história muitas vezes. Mas eu não quero falar muito acerca de lo que aconteceu com todo o que era a oposição, que ele dormia. Mas eu quero que compreenda o que estava acontecendo no mundo espiritual. A palavra vento, em grego ou hebraico, em hebraico é ruah, é literalmente a palavra espírito. Quando nós falamos acerca do espírito, nós estamos falando de vento. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de vento santo. Não há nenhuma diferença quando você está estudando em grego ou está estudando em hebraico. É sempre a mesma palavra, vento, espírito. E agora que estamos lendo acá, a palavra fala que havia um espírito ou um vento contrário. Algo que estava vindo precisamente para detener o mandato que Jesus havia dado a seus discípulos. Quando ele falou, cruza ao outro lado, mais lá, vayan de um lugar a outro lugar. Um vento vino a tratar de detener, de parar, de destruir o propósito, a palavra que saiu da boca de Jesus. Em nossas vidas, os ventos sempre vão estar presentes. Não importa se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que é apóstolo, discípulo, a palavra claramente demonstra que aún Jesus estando dormindo, os ventos vieram de uma maneira para detener, para parar o que a palavra era a propósito da palavra de Jesus. Quando a Bíblia fala de ventos, ela também se refere aos espíritos.
Agora, eu quero que veja a surpresa que é. Eu sei que você conhece esta história bíblica. Jesus levantou, ele se levantou, ele teve que parar os ventos, falar aos ventos. Agora, eu quero que você conteste essa pergunta. Você fala consigo mesmo? Você pode estar na cozinha falando com você enquanto está cortando algo, está cozinhando algo. Agora, não se sinta preocupado, você pode falar tranquilamente, não está louco por isso. Não está louco. Agora, se você se contesta quando você fala, agora sim está louco por isso, né? Aí sim há uma coisa que está... Sim. Agora, se você se contesta e se volta a contestar, para manicômio, não sei como fala manicômio. Mas eu quero que entenda, Jesus não estava louco. Jesus não respondeu a la circunstância que ele estava enfrentando de uma maneira que quiso como usar seu conhecimento de navegação. Ele não quis utilizar a gente que tinha com ele. Ele falou aos ventos, falou a espíritos. Ele não falou. Se você começa a falar com uma parede ou um objeto que está morto, eu vou acreditar que você está louco. Mas os ventos que ele estava falando, falou com autoridade, entendendo que estava falando com algo vivo. O espírito que estava vivo. Uma circunstância, uma situação que normalmente quando nós encontramos que há um vento que vem contra nós, não pensamos que estamos batalhando com algo que está vivo. E que você pode falar contra aquilo que vem contra você. Agora, eu quero que entenda isso. Mas eu não vou falar acerca de el vento que vem contra você. Eu quero tomar, eu não sei como chama o livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Como que se fuera a falar em inglês, mas mudo português. Eclesiastes, não? Todas as palavras em português, pastor, a gente tem que pensar na sílaba tônica na cabeça. Eclesiastes. Up, down. Eclesiastes. Ok. O livro, obrigado. Quanto devo? Bom conselho. Obrigado, bom maestro, bom professor. Ok, eu te ensino quando... Pero no hables como argentino, porque así la cosa está grave. Está falando como argentino, es como falar carioca. No, perdón. Perdón tudo aquilo que sou carioca. Agora, eu quero que entenda isto, ok? Eu vou falar da gente, não que está batalhando contra o vento, mas gente que busca, que persegue o vento, ok? E vou estar usando a palavra Eclesiastes para que possam compreender, porque todo o mensagem vai estar basado nesta porção da Escritura. 3 tipos de interações que a gente tem. A primeira, aqueles que perseguem o vento. Porque agora Jesus está dormindo, ele não está tratando com o vento, ele está dormindo. Os discípulos, como nós, estamos sempre batalhando com o vento. Mas a palavra fala de 3 tipos de pessoas que quando estão enfrentando o vento têm uma atitude, eles buscam o vento. Quando eu vim por primeira vez aos Estados Unidos, eu vim para casar com minha esposa. Era natural de Kansas. E se você conhece os Estados Unidos, você sabe que Kansas é um lugar de tornados. É um lugar de loucos. Porque quando cai um tornado à terra, há gente que precisamente que elas perseguem os tornados. Eu pude ver com meus olhos gente que montava no carro e viajava onde quer que estava o tornado, emocionado, totalmente contentos, tomando vídeo, seguindo o tornado. Gente louca. Porque quem quer ir em contra de um tornado, um vento, não? Uma situação bem complicada. Mas a palavra fala que há gente que persegue. Perdão, sempre a palavra busca em espanhol está pegada na minha língua. Mas a palavra fala em Eclesiastes 1:14, igual a 2 porções. E fala, observei, falando o filho de Davi, o rei Salomão, homem mais
com mais sabedoria que toda pessoa na terra. E ele fala: observei tudo que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Esta frase não está falando de algo que tem sentido, está falando como perder o tempo. Quando a gente está perseguindo a lo que esse vento, está perdendo o tempo. Hoje, há muita gente que lamentavelmente está perdendo o tempo. O versículo 17, o mesmo capítulo, fala: então me dediquei a aprender de todo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Vento ou vento? Vento, estou falando bem. O que significa correr atrás do vento? Se você lê os próximos capítulos, eu quero que você veja o que ela pudo falar. Não estava falando de coisas que ela estava somente observando, coisas que ela viveu, coisas que ela experimentou. E quero que veja que em todo este livro, a palavra claramente define o que o mundo sempre está pesquisando, sempre está detrás, tratando de alcançar. A palavra fala, em um capítulo 1, que estava agora mesmo lendo, todo mundo busca sucesso. Se você vai a uma tenda de livros e busca qualquer livro com um título de sucesso, vai encontrar miles e miles. Há uma obsessão em todo o mundo, a gente buscando sucesso. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter seu nome em alto, ser melhor em todo o que faz. E há toda uma multitud de escolas, como alcançar esse sucesso, o que a gente considera sucesso. Mas ele está comentando, falando acerca de tudo o que eu tenho nessa lista, que quando a gente vai detrás de toda qualquer destas coisas, é como estar detrás do vento, é perder tempo, é praticamente não ter uma identidade clara de sua vida. Sucesso, ele tinha todo o sucesso do mundo, todo mundo sabia quem era Salomão. Os reis da terra viajavam para conhecê-lo, para ter uma relação com ele, para entender quem era como uma pessoa, como podia ser tão sábio, como ele podia ser uma pessoa com tanto sucesso. Ele não solamente quedou detenido com sucesso. A palavra fala que ele tinha 700 esposas, 300 concubinas. Deus mío. 1000 mulheres, eu não puedo com uma. Pense no que eu estou falando. Quem pode com uma mulher? E você vai falar o mesmo. Quem pode com um homem? Mas estamos falando de que ele tinha 1000 mulheres. Agora pense, cada mulher tinha uma mãe. A sogra, não? 1000 sogras. Bom, sim, bueno. Sim, eu espero que minha sogra não esteja vendo o vídeo agora, não? Mas ele fala de ter prazer, não? Prazer. Ela tinha mulheres, a palavra fala, se você lê no capítulo 2, que ele pudo falar de álcool, o que agora seria drogas. Ele tratou de todo para ter prazer. Todo o que a carne, todo o que sua carne pedia, demandava, ele deu. E sempre fala que é igual que está detrás do vento. Perder o tempo. Há gente que toda a vida está detrás do vento do conhecimento. Tem mais educação, mais títulos, mais nome. Porque há pessoas que pensam que sua identidade como pessoa nasce de lo que você pode estudar, pode alcançar. Porque não entendem que Deus sabe quem é você antes de que você nascera. Antes de que estuviera no ventre de sua mãe, Deus conhecia seu nome. Deus tinha claro qual vai ser sua personalidade, qual vai ser seu caráter, como você vai pensar, como você vai actuar, como você vai ter uma relação com Ele.
Por essa razão, há gente que pensando que solamente com o conhecimento pode alcançar, mas ele fala que é mais sábio ser a pessoa sem dinheiro, sem conhecimento, em paz, que ser uma pessoa rica, com muito título, muito conhecimento e não ter paz com Deus. Ele começou a procurar entender tudo o que tinha a ver com o mundo. Ele fala de riqueza. E dentro de um momento eu vou falar um pouquinho mais acerca da riqueza. Ele falou de tempo. Ele falou porque há uma porção muito conhecida que há tempo para todo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para estar enamorado, tempo para batalhar, tempo para todo. E em um processo de pensamento, entendeu? Que tratar de prolongar a vida na terra é ir detrás de vento. Agora quero que mude, porque quando falamos de vento, nós estamos falando do espírito. Quando você vai detrás de algo, está falando de um espírito, algo que tiene vida, que pode possuir sua maneira de pensar, pode bloquear sua mirada, sua capacidade de ver a Deus, porque começa a ter algo em meio como espírito, que começa a atrair a você, a tomar possessão de seus pensamentos. A riqueza, quero ter, agora o tempo, eu quero viver. Há gente que depois que morre, paga dinheiro para que seu corpo seja completamente congelado. ¿Por quê? Porque eles pensam que se assim se chega a avançar mais além de lo que agora temos, eles vão poder ser reavivados. Porque eles querem viver, porque é o tempo. Mas a palavra fala que ele vendo tudo isso, pudo entender que não há nada novo na terra. Que en el tempo é um ciclo. Há gente que pensa que o tempo tem o poder de curação. Tem um problema com sua pareja, com seu casamento, que é o que a gente vai falar. Oh, dá tempo. O tempo vai curar seu problema. Você tem um problema de finança, dá tempo. Eu ouvido a pessoas que han falado que com o tempo tudo tem cura. Mas ele pudo entender que perseguir a lo que es el tiempo es exactamente igual que perseguir o que es el viento. Luego fala de amistades. Gente que pensa que a amistade de algo es mais alto, mais elevado, que mientras mais pessoas eu conozca. E ele comenta en el capítulo 4 que es melhor estar acompanhado com alguém que está solo. Sábio. Mas fala que está buscando completamente estar sempre rodeado e crer que porque eu tenho pessoas a meu alrededor, eu he logrado algo. Fala que é precisamente estar seguindo o vento, seguindo o Espírito. Hoje o mundo vive pensando quantos amigos ou pessoas seguem a você por os meios sociais. Eu não estou em contra dos meios sociais, porque é uma ferramenta para promover a Cristo, para poder fazer seu negócio, sua empresa, para poder você dar-se a conhecer como uma pessoa. Mas eu quero que entendam que há gente que vive completamente possuída, porque estão detrás do vento destas coisas. Gente que não pode dormir, que ha perdido o controle de sua vida. E quando estávamos lendo agora que Jesus fala com o vento, os discípulos queriam chegar ao outro lugar onde Deus havia comandado. Mas eles estavam batalhando com o vento não por vontade própria. Era porque eles tinham uma circunstância que havia acontecido. Mas esta gente que eu estou falando, eles não estão em uma circunstância por um acidente. Eles estão em meio desta batalha porque eles estão pesquisando, eles estão seguindo o vento. E a palavra claramente fala que eles perder o tempo. Anderson, can you help me with this one, please? Eu quero que leia esta palavra. Eclesiastes 5, 10, 12. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver deste modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo e a gastar. Há muita gente que quer
ajudar a gastar, não? Sempre. Sempre. Oiga o que a palavra fala. Continua, perdão. Portanto, de que serve a riqueza, senão para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem. Quem come pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam um rico dormir. Para muitos, mientras mais você pode possuir, mais rico, mais próspero, mais abençoado como a pessoa é. Mas a palavra tem uma filosofia de vida completamente distinta. A palavra praticamente ensina que quando você acredita que Deus é a provisão de sua vida, você não vai tratar de acumular, você vai transformar esse pensamento e você vai convertir-se em uma pessoa que dá. Eu não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando de dar tempo, de dar amor, de dar de sua vida como uma forma de transferir toda aquela benção que Deus ha dado a sua vida. Eu quero que tenha este princípio de vida, que eu quero que a igreja tenha em sua cabeça. Eu quero que você veja que a pessoa prospera e abençoada, não em quem tem todo em abundância, mas que não precisa de muito. Porque se você tem coisas que estão atando sua vida, quando Deus de alguma maneira quite, quando Deus demande todo aquilo que você está apegado, você vai batalhar com Deus como um ídolo entre você e Deus. Uma relação, a filho, trabalho, a casa. Por isso você é uma pessoa abençoada, prosperada. Quando não existe nada que lo retine, nada que lo tiene a você completamente doblegado ante algo que não seja Deus. Isto muda a maneira de pensar do mundo, porque o mundo persigue os ventos. Mas se você está claro e entende, muda completamente este pensamento. Por isso, ajuda, por favor. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Não é fácil o que eu estou pregando. Porque a maioria da gente que está neste país vino porque está buscando uma melhor vida. Mas eu quero que entenda que não importa onde você está, quando você entende que a melhor vida não depende de um lugar, de uma condição física, de uma posição social, que você depende de Deus, entenderá que a alegria da vida proviene de Deus solamente. E que em todo lugar que você vá visitar, Deus está presente. E que Deus interatua com você de uma forma precisa, de acordo à sua necessidade. Se você vai seguir a variante do mundo, e suas tendências nos tornam pessoas inconsistentes. Gente que vai falar uma coisa hoje, que tem, e amanhã, quando tem necessidade, vai ter outra disposição da vida. Eu quero que oigam o que a palavra fala em Tiago. E Tiago está falando que quando uma pessoa vai pedir a Deus em oração, acredite, e logo fala esta verdade. Por favor, se você me pode ajudar. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Agora, está vendo? Estamos falando de gente que está sempre seguindo o vento. Gente que está sempre mirando o vento. Para onde muda o vento? Se o vento muda para a direita, todo mundo vai detrás do vento para esse lado. Mas aqui a palavra fala que se o vento está sempre levando sua vida e você não tem uma posição que está firme, você vai ser movido por espíritos
Entienda lo que eu estou falando. Para o mundo é uma forma de vida. Porque o mundo não ha conocido o Espírito Santo. Não ha tenido um encontro com Deus. Não ha tenido uma relação viva com Deus. Mas para a igreja que tem dentro de seu coração o Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou a Jesucristo de los mortos, você tem que entender que não existe ou não deveria existir um desejo de seguir esses espíritos. Todo mundo busca o que eu estava falando: sucesso, prazer, conhecimento, riqueza, tempo, amizade. Tudo isso é bom e Deus pode dar, mas eu quero que entenda que se seu coração não está preparado para receber todo isto, esta aparente prosperidade vai roubar sua paz. A alegria não vem em nenhuma dessas coisas. A alegria somente vem de Deus. E sua identidade como pessoa não provém de nenhuma dessas coisas. Vem diretamente de Deus. Para eu poder entender meu propósito, eu tenho que ir diretamente com a pessoa que desenhou minha vida. Com a pessoa que conhece. E a gente que quando queda atrapada em todas estas coisas, começam a empreender um processo de despego para poder sentir que eles têm outra vez a capacidade de respirar. Que não há coisas que estão jalando, que estão puxando, que estão destruyendo os processos de Deus em nossa vida. A segunda coisa são aquelas pessoas que esperam o vento perfeito. Agora, isso é precaução para muita gente. Gente que fala, não, eu não vou fazer, eu vou esperar que venha um vento que seja perfeito. Em outras palavras, um espírito perfeito. Algo que tudo esteja completamente bem. Eu nunca vou empreender uma nova labor hasta que todas as coisas estejam como estão em ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Mas eu quero que entenda que vivimos em um mundo que não é perfeito. É impossível que nós podamos ver perfeição. E se você consegue perfeição, mude bem ello para que não vá a destruir essa perfeição. Porque nossas vidas estão cargadas, llenas de muita imperfeição. Por isso a palavra fala, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Simples. Há muita gente dentro da igreja que sua mirada não está no tempo de Deus. Sempre estão esperando que as condições estejam perfeitas. Agora, eu quero que entenda, quando vão a sair da casa, eles imediatamente vão a ver por a ventana. Oh, a tormenta. Ai, eu não vou ir. Eu vou quedar em casa. Vou ficar aqui tranquilo. E a gente começa um processo de não empreender novas coisas que Deus está dando em sua mão, porque eles não têm o tempo de Deus. Eles não entendem que o vento que eles estão seguindo não é o vento do Espírito Santo. E como nós conhecemos que o Espírito Santo é um Deus de ordem, que o Espírito Santo fala a nossa vida para procurar ter estruturas, pensamos que todas as coisas têm que estar perfeitas para entender que Deus está por meio. Mas eu pergunto, o que estava acontecendo com Jesus quando estava no barco com os discípulos? Estava em condições perfeitas? Não, ele estava dormindo em meio à tormenta. E ele estava cumprindo o propósito, viajando de um ponto a outro ponto. Mas as condições não eram perfeitas. Você não pode parar a obra de Deus, porque as coisas não são perfeitas. Porque os ministérios não são perfeitos. Porque as pessoas a seu alrededor não são perfeitas.
se você entende o chamado e seu propósito, você vai procurar alcançar o propósito de Deus, apesar que as coisas não são perfeitas. Ou eu vou estar vendo que eu não vou ter nenhuma ganância. Ganância? Que eu não vou ter nenhuma recompensa. Eu não vou fazer, porque o tempo não é perfeito. Perfeito é quando eu pueda ganhar algo. Quando eu tenha. Meu pai tem 76 anos. E meu pai, há 5 anos, quando tinha 71 anos, teve um ataque do coração. 6 válvulas do coração. E ele estava em meio de terminar um doutorado. Eu liguei, pai, o tempo não está bem, não é perfeito. Você pare. E ele falou, não, eu não tenho muito tempo, eu tenho 71 anos. O que eu comecei, eu vou terminar. Se Deus ha dado vida à minha vida, não é para que eu fique tranquilo e detenga todo o trabalho que Deus ha começado na minha vida. Há 2 anos, eu pude estar em sua graduação. Este homem de 74 anos, desfilando, caminhando, recebendo outro doutorado. Mas eu falei com ele, pai, você está louco? Quantos anos você tem para usar todo o conhecimento que você recebeu? Ele falou comigo, eu não estou tomando doutorado para eu ter conhecimento e ser reconhecido por ninguém. Eu estou escrevendo livros, eu estou preparando material para igrejas. E eu necessito preparar-me para aquilo que Deus ha chamado. E mientras eu tenho vida, eu tenho esperança de terminar aquilo que Deus ha chamado na minha vida. Há gente que eu he visto há 90 anos de idade, semeando um árvore, uma palma de coco. Compreende o que é uma palma de coco? Sabe quanto tempo toma uma palma de coco para dar fruto? Quanto tempo? A pastora. Quanto tempo toma? Eu não tenho certeza, mas uns bons aninhos. Uns quantos anos, não? Porque a palma de coco bate a raiz hasta que toque água. Quando toca água, vai dar coco. Se vai para baixo, logo saca. E não é qualquer vento que leva, não. Balança, mas não leva. Correto. Agora, eu vi este homem de 90 anos sembrando uma palma de coco. Eu não entendi. Ela não vai poder nunca tomar de água de coco. Ela morreu. Agora, quando eu viajo a ver onde ele sembrou, há muitas palmas de coco. E a gente tomando de lo que ele sembrou. Em tempo que aparentemente é imperfeito. Se Abraão, quando Deus chamou, já velho, sem força, e Deus falou, eu vou dar um menino. Que aconteceu com Sara? Sara riu, não acreditou. E o que aconteceria se Deus fala agora que você não tem documentos, que você se sente que está limitado? Amém. E você acreditaria a palavra que Deus está dando? Ou você pensaria, o tempo não é perfeito. Assim que eu vou detener. E vai estar vindo o tempo, a tormenta, porque os óbvios de aquilo que estão em tormenta não entendem que Deus está dormindo, porque Deus tem um propósito e que seu propósito vai ser elaborado, vai acontecer. Creia ou não creia, porque Deus é Deus. Mas nossa incredulidade não permite que podamos ver isto. Há um homem de São Paulo, por certo, chamado Antônio Vicente. Quando esta foto foi tomada, ele tinha 84 anos. Com toda a desfoderação, como se falaria em português, que está acontecendo em Brasil, que se os fogos, que se todo isso. Esse homem, há 40 anos, começou a semear todo um montão de árvores, plantas, uma área que toda a ganaderia havia destruído.
Ahora la gente fala que esta región está completamente restaurada por el proceso que él comenzó. Reconocido mundialmente como un hombre visionario, él va a morir. Y la influencia que él recibió por acreditar en una misión, no necesariamente de Deus, mas acreditou que em seu coração que era necessário fazer esta labor, este trabalho. Quanto mais se Deus fala e se Deus chama. Há que entender que Deus não é governado pelas circunstâncias, Deus governa as circunstâncias. Você tem que entender que em um momento que ele foi, ei maestro, Jesus, vamos a morir. O que aconteceu? Ele teve que parar-se e falou. Quem é esse homem? Que os ventos ouvem. Que ele fala e as circunstâncias são mudadas. Quem é esse homem? Agora, eu leí agora, estamos lendo, que o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Quanta gente agora tem semelha em suas mãos e não semeia. Quanta gente está esperando a que a voz de Deus seja dada e Deus falou. Nunca vamos a entender os processos de Deus. Mira o que fala o seguinte versículo. Anderson, pode ler versículo 5. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Agora, semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Há gente que nunca vai ter, não porque Deus não ha dado, é porque nunca han empreendido algo. Todo aquilo que você não faz é algo que nunca vai alcançar. E aqui o versículo 6 fala que não solamente trate com uma coisa, não, semeie amanhã, mas fala que trabalhe à tarde. Há gente que solamente faz uma só coisa. A gente que consigue fruto não solamente semeia em uma coisa. Há gente que comenta aqui em Estados Unidos, eu nunca havia ouvido esta frase. Eles falam que nunca pongam ovos em uma mesma cesta, não? Você sabe que a palavra fala isso? Mira o que a palavra fala. Muito lindo, muito lindo. Você pode ler, por favor? Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os ricos adiante. Pode ler outra vez? Quero que você ouve todo isto. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os ricos adiante. Risco. Perdão, tá precisando de óculos. Obrigado. Thank you, Anderson. Ora, eu quero que você veja que a gente cristiana, em um nome de Deus, sempre faz uma só coisa. Logo vai a casa a orar e a esperar. Deus traz resposta. Mas a palavra está ensinando que você não pode quedar de braços cruzados. Eu quero perguntar, quantas coisas Deus ha dado a sua mão para fazer? E que você está dormindo e não acreditando que Deus está chamando para que não somente semeie amanhã, mas trabalhem à tarde. Não podemos estar vendo o vento, que está perfeito todo. Solamente com a perfeição é que o Boaz está trabalhando. Agora, há um terceiro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que não estão ponendo sua mirada
um vento ou espírito do mundo. Esta gente é distinta. Esta gente, a palavra fala que aqueles que estão cheios de vento de Deus. Gente que entende que não solamente é estar vendo o mundo, mas eu tenho que estar vendo minha mirada posta em Deus. Mira o que fala a palavra em Atos, e você conhece este versículo, Atos 1, versículo 4 ou 5. Por favor, Anderson. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saio de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. E a promessa fala que eles iam a ser cheios do Espírito Santo, bautizados com o vento santo. Agora eles estavam detenidos, orando, esperando por um vento não humano, um vento que provém de Deus. A vento, como eu estava falando, quando falamos de Espírito, estamos falando de vento. Ruá em hebrew, em hebraico, sencillo, pneuma em grego. E quando a palavra fala que o vento de Deus era o que estavam esperando, esse é o problema da gente. Esse é o problema nosso problema como cristianos. Sabemos estar pendente do vento do mundo, esperando as condições de vento perfeito, mas não entendemos que Deus quer que você seja cheio de seu vento, de seu espírito. Quando falamos de vento de Deus, não estamos falando de vento como um espírito criado. Falamos de a terceira pessoa da Trindade. Estamos falando do Espírito Santo, Deus mesmo. Estamos falando, quando a palavra fala que Deus é vento, está falando que Deus é espírito. E que Ele pode entrar, tomar domínio, controle de seu pensamento, de sua vida. Você pode falar com Ele como Jesus falou aos ventos contrários. Você pode falar ao Espírito de Deus que mora, habita dentro de você. Todo o processo que estamos vendo de esperar era para poder dar poder, capacitação. A palavra fala no seguinte capítulo, você pode ler, que no dia de Pentecostés, todos estavam reunidos num solo lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, falando de vento, e encheu a casa onde estavam sentados. Imediatamente, se você continua vendo o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios de vento santo. Aí inicia o processo de mudança em nossas vidas. Solamente com a llenura do Espírito Santo. E se sua mirada está desviada do vento de Deus, você vai ver outros ventos, como ventos perfeitos, como ventos de êxito, de prazer, e vai acreditar que é Deus, mas Deus não está presente. Por isso o filho de Davi chegou na conclusão, quando chegou ao final. Mas antes de ler, e com isso vou terminar, a conclusão que ele pôde chegar, o apóstolo Paulo fala claramente à igreja de los Colossenses, porque eles estavam completamente desviados, atemorizados por todas as coisas que estavam a seu redor, e sua mirada estava alejada de Deus, e ela fala: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas também têm vento, mas é um vento alejado do vento de Deus. Por isso, eu quero que todos leamos todo o que fala aqui, todos juntos. Você me pode ajudar no que fala aqui, por favor? Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. O vento de Deus está vindo em público e em secreto. Nosso problema é que o mundo tem um espírito também. Há um vento contrário que puxa
contra o que o Espírito de Deus quer fazer em sua vida. Você pode receber palavra profética. Você pode ouvir a palavra de Deus. Você pode ter o dinheiro em sua mão, a gente, o poder. Mas nunca vai acontecer uma mudança e transformação. E se acontece, se o seu coração não entende a llenura do Espírito Santo, você vai ser movido por outro vento que destruirá a alegria do coração que solamente vem por Deus. Solamente vem por Deus. Por isso Jesus falou: a paz os dou, não como o mundo dá. O que ele está falando? Que paz está falando ele? A paz é as coisas que eu posso alcançar por minhas forças? Não. É que ele conhece seu nome. Ele conhece sua vida. Ele escreveu sua vida antes que você estivesse nesta terra. E quando você conhece um Deus todo-poderoso, llena sua vida de seu Espírito, você não vai estar seguindo ventos. Você não vai estar buscando um vento perfeito. Você vai fazer porque Deus está chamando a sua vida. Você vai fazer porque está seguro que Deus ha falado, porque você tem uma comunicação na relação. O problema de hoje é que a igreja não ouve a voz do Espírito Santo. A gente não conhece a voz do Espírito Santo. Sempre anda buscando como entender o que o Espírito fala. E aunque você ouça, duda. Eu quero invitar a igreja a que pida que tenha o dom de discernimento, que abra seus ouvidos para dizer: Senhor, fala, que Senhor servo vai ouvir. Amém.